Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial. Eu louvo e glorifico a Deus por esta oportunidade de poder estar falando convosco. Irei fazer uma live falando sobre apostasia e eu espero que você compartilhe aí com outras pessoas e esteja atento ao que nós vamos falar. Eu agradeço a tua participação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma muito especial. E o texto que nós iremos usar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Nós temos aí um texto bíblico que fala sobre o final dos tempos, e o tema principal aqui é o final dos tempos, e o assunto, na realidade, é a apostasia. Já adiantando que a apostasia, ela tem origem com o nosso inimigo. E a apostasia, na realidade, a paz, que Deus abençoe aí, tudo bem? E a apostasia, ela é uma marca dos tempos finais. E vamos falar aqui sobre essa apostasia. E vivemos em momentos cruéis, em momentos difíceis, em momentos em que as pessoas elas estão cada vez mais distanciando-se de Deus, distanciando-se da verdade, não estão obedecendo ao Evangelho de Cristo, e cada dia o pecado vai aumentando, a iniquidade vai aumentando, e as pessoas estão muito corrompidas. Inspirados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele nos deixou esta mensagem muito especial, esta mensagem muito importante. Eu agradeço a vocês que estão compartilhando aí, ok? Vamos estar aqui uns 30, 40 minutos. E Paulo, ele disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Esta palavra Espírito, ela está em letras maiúsculas. E diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, porque eles se desviarão da verdade. Estarão buscando, na realidade, ser cada vez mais desobedientes à palavra de Deus, desobedientes aos ensinamentos do Senhor. Sabemos que as pessoas, elas estão envolvidas em seus problemas, em suas situações, e não buscam a Deus.
O temor está fugindo das pessoas a cada momento, fugindo a cada instante. E o apóstolo Paulo, ele disse: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Igrejas, elas são corrompidas por falsos ensinos, por falsos mestres. Muitos estão desviando-se da verdade, sendo levados por uma enxurrada de visões falsas, de revelações falsas, de profetas que estão buscando usar evidências falsas. Eles estão, na realidade, sendo utilizados por uma força que não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Estão apartando-se da verdade, porque o verdadeiro evangelho leva-nos de volta ao temor do Senhor e ao estudo da palavra de Deus. E muitos estão abandonando a sã doutrina. Já não serve-se a Deus como servia-se antigamente. E nós vimos no livro de Apocalipse as cartas que Jesus enviou através de João às igrejas de Éfeso, Pérgamo, Laodiceia e muitas outras igrejas. E naquela época já estava acontecendo muita apostasia. E o que é apostasia? Paulo, ele nos fala claramente sobre essa apostasia. As epístolas de Paulo a Timóteo foram escritas aproximadamente entre 61 a 65 depois de Cristo. Muito embora Paulo tenha escrito a primeira provavelmente na Macedônia e a segunda em Roma, mas ambas tratam sobre o assunto apostasia. Se naquela época já estava havendo tanta apostasia, imagine na época atual. Imaginem na atualidade, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com o avanço do pecado. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, à palavra de Deus. E Paulo, ele nos traz esta advertência. E o evangelista João, quando naquela época estava escrevendo às igrejas da Ásia, nós observamos outras cidades também enfrentando um período de muitas heresias, principalmente a idolatria, ao materialismo, ao profetismo e à imoralidade. Daí nós vemos a palavra do Senhor nos falando muito bem em Apocalipse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco a cada instante, está falando a cada momento. Queridos, o termo apostasia vem de uma palavra grega e significa o abandono consciente público da fé de uma vez por todas, que foi confiado aos santos. A pessoa, ela agora começa a distanciar-se da verdade, distanciar-se da palavra de Deus, distanciar-se daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele vivia, daquilo que ele trazia prazer. Mas agora o espírito do anticristo imperando nestas vidas, nestes corações, nós vemos eles desobedecendo ao Evangelho de Cristo. E a apostasia desses últimos dias visa atacar a obra de Deus, a soberania de Deus, a divindade do Senhor Jesus, a realidade da vinda de Cristo. E através da apostasia, o objetivo de Satanás é justamente minar a resistência da igreja, induzindo-a a deixar o reino de Deus, induzindo-a a entrar em um modernismo teológico, em situações religiosas, perdendo o primeiro amor.
Quando nós vemos a igreja primitiva era uma igreja de oração, era uma igreja de evangelização, uma igreja que ajudava as pessoas, uma igreja onde acontecia os milagres. E ultimamente o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, querido, o esfriamento do amor cristão. Das igrejas da Ásia Menor, a de Éfeso era mais conservadora e ortodoxa. Estava ela tão alicerçada teologicamente que era capaz, inclusive, de diferenciar, de haver a diferença entre o verdadeiro e o falso apóstolo. E não obstante todo esse preparo doutrinário, toda essa organização, a igreja de Éfeso estava a ponto de perder a sua primazia, por haver perdido o seu primeiro amor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E por falar em Apocalipse, eu estou fazendo um curso bem legal sobre Apocalipse. Já tenho formação teológica, mas estou aperfeiçoando-me mais e mais. Então, em Apocalipse, no capítulo 2, nós temos o seguinte: vamos ler aqui. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então vejam aqui, falando que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem profetas e não são. Precisamos estar atentos, porque os falsos profetas, eles estão presentes aí. 1 João 4, amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas profetizando da sua mente, entregando revelações e visões que nada tem a ver com a palavra de Deus, porque a verdadeira profecia, a verdadeira revelação, ela tem que trazer para nós uma mudança. Ela tem que trazer para nós o retorno à Bíblia, porque muitos já não estão estudando a palavra de Deus. E nós precisamos buscar na lei do Senhor aquilo que o Senhor, Ele tem trazido para nós, a revelação da sua palavra. A palavra de Deus, que é poder, que é maravilha, que é bênção, que é exortação, que nos ensina. Então, queridos, nós estamos vendo o quê? As pessoas abandonando, deixando o primeiro amor, aquilo que elas aprenderam. E o que é que o Senhor Jesus, Ele faz com a igreja? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica e volta a praticar as primeiras obras. Porque senão eu virei a ti e tirarei o teu castição, se não te arrependeres. É necessário que nós nos arrependamos, que tenhamos uma mudança, que tenhamos uma conversão genuína, verdadeira. Da reprimida de Cristo, o que depreendemos? Se a ortodoxia bíblico-teológica não for acompanhada do primeiro amor, não haverá uma vida cristã real, nenhuma utilidade terá, pois a essência do primeiro amor deve estar arraigada no amor ao próximo,
no amor à obra de Deus, na obediência à palavra do Senhor, no retorno à lei do Senhor. E o que é que nós estamos vivendo nesses últimos momentos? As pessoas estão fazendo da igreja ou do ambiente eclesiástico, qualquer ambiente, um ambiente profano em que as pessoas gritam, caem. É tanta situação acontecendo que nós estamos vivendo momentos difíceis. A verdadeira revelação da palavra, ela vai trazer em nós um avivamento espiritual. E esse avivamento espiritual precisa acontecer dentro de mim, na minha vida, no meu coração. Não um avivamento externo, pode usar barba, não pode pintar o cabelo, não pode. Não é isso que o Senhor está exigindo de nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Isso com muita urgência. O primeiro amor deve ser observado de uma forma completa. As exigências da grande comissão que o Senhor confiou aos seus apóstolos ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos ensinei. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Muito obrigado. Já temos 247 coraçãozinho aí. Então vejam bem, a igreja precisa reavivar, de um reavivamento. E a apostasia dessa última hora é algo muito cruel, em que as pessoas, elas estão até sem desejo de estarem na igreja, muitas pessoas. E nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós vemos aqui a doutrina de Balaão, que é uma outra fonte muito forte da apostasia desses últimos dias, e diz à igreja de Pérgamo: mas umas poucas pessoas tenham contra ti, umas poucas coisas tenham contra ti, porque tens já os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Não são poucos os mestres que estão distorcendo o ensinamento das Escrituras, que estão induzindo o povo a pecar. Pessoas que estão interessadas no teu dinheiro, mas não estão interessadas na tua salvação. E nós precisamos ter muito cuidado, porque Jesus virá buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo nos últimos momentos. Estamos vivendo, queridos, um momento de apostasia que vem sendo caracterizada por um misticismo muito forte, um misticismo herético extravagante. Muito embora alguns movimentos, principalmente no movimento neopentecostal, não precisa nem discernimento de espírito, porque já sabemos que aquilo ali, aquelas baboseiras todas que estão acontecendo, não é Deus, não é o Espírito Santo. Existem 3 espíritos que operam: o espírito do homem, o espírito de Deus e o inimigo. A carne está imperando. É muito fácil reconhecer uma pessoa sendo utilizada por forças maléficas, e o Senhor deu poder e autoridade para a igreja expulsar demônios. Eu vos dei autoridade. Aí diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensino e engane aos meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E vocês observem o seguinte:
Quantos ensinamentos errôneos existem? O verdadeiro ensino ele deve passar pelo crivo da palavra de Deus. A pessoa deve ser uma pessoa preparada, uma pessoa que esteja alicerçada na palavra do Senhor. Aí nós temos o misticismo herético, eles têm algumas características: culto aos anjos, falsas profecias, prodígios de origem demoníaca e doutrinas de demônios. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por seguirem a ensinamento de demônios. Precisamos vigiar, precisamos estar preparados. O apóstata rebelde e orgulhosa Laodiceia é um tipo perfeito da teologia da prosperidade. No auge de sua riqueza, afirmou que o anjo dessa igreja: rico sou, estou abastado e de nada tenho falta. A teoria da prosperidade que leva as pessoas a pensarem em um mundo aqui, somente no econômico, distorce a palavra do Senhor. Porque nós somos chamados para vivermos a cruz, para vivermos uma vida de renúncia. E aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo do Senhor. Nós precisamos entender a palavra do Senhor e vermos quantos escândalos estão acontecendo. Estamos vivendo nos últimos momentos, nos últimos tempos. Por isso que o texto que eu li aqui nesta noite: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Homens desobedientes, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, desobedientes à palavra do Senhor. Nós precisamos, queridos, entender que Deus, Ele quer uma mudança. Nós precisamos de uma grande mudança espiritual. Precisamos de reviver os nossos conceitos, fazer uma ressignificação daquilo que nós aprendemos. Porque Deus, Ele age, e Ele quer agir em nossas vidas de uma forma toda especial, de uma forma magnífica e esplendorosa. E nós estamos vivendo, na realidade, os últimos momentos da história da igreja na terra. É necessário que você atente para os últimos acontecimentos. Muitos falsos profetas têm saído por aí e nós precisamos observar o que está acontecendo ao nosso redor, para que possamos nos manter firmes, estudando a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. E nós precisamos, queridos, entender que muitos estão desviando-se da genuína palavra do Senhor. E o que é que nós precisamos? Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos entender que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e Deus não se agrada de muitas mentiras, de pessoas que estão profetizando por aí, dizendo ser Deus, dizendo ter visto anjo, enquanto não viu anjo algum. Jeremias 23, 32, vamos ler aqui. Jeremias capítulo 23 e o versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos,
diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Mas o povo está tão necessitado que eles acreditam em qualquer revelação. Eles acreditam em qualquer coisa. Um profeta é uma pessoa que recebe a revelação de Deus. Mas um falso profeta, ele não recebeu revelação nenhuma do Senhor. O falso profeta, ele engana as pessoas com as suas mensagens falsas. E a Bíblia conta sobre alguns falsos profetas. Eles eram bem recebidos pelo povo, porque diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Mas o verdadeiro profeta, ele leva o povo a ter uma comunhão sincera com Deus. E Jesus, ele avisou que nos últimos tempos iriam surgir falsos profetas, iriam surgir falsos cristos. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante você analisar aquela revelação, analisar aquela profecia à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina como nós vamos reconhecer um falso profeta. Não devemos desprezar as profecias, mas devemos analisar com muito cuidado aquilo que está acontecendo, se vem de Deus ou se não vem de Deus. E algumas características dos falsos profetas: suas profecias não se cumprem. Eles falam aquilo da sua mente e não se cumprem. Também contradizem a Bíblia, distorcem a palavra do Senhor. Causam divisões, causam problemas, causam controvérsias, falatórios. São pessoas manipuladoras. Os falsos profetas, eles procuram satisfazer o seu egoísmo, como obter dinheiro, como obter poder, como ter influência. Eles usam uma chantagem emocional muito forte. Não ouvem a verdade, não ouvem o Espírito Santo. Portanto, nós devemos ter muito cuidado. Estamos vivendo momentos de muita apostasia. E o trabalho do profeta é ajudar as pessoas a ter um encontro com Deus, a ter uma mudança com o Senhor, a ter o retorno à lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. E nós queremos estar envolvidos com a palavra de Deus. E a Bíblia nunca, na realidade, vai dar razão para essas pessoas que usam o nome do Senhor quando Deus não está falando. O profeta de Deus, vou terminando aqui, concluindo, o profeta de Deus, ele glorifica a Deus. Ele não procura a fama para ele. Ele não procura a glória para ele. Ele nem usa o dom para se tornar uma pessoa influente ou uma pessoa poderosa. Aqui agora está falando o profeta. Não, não é isso. Não precisa falar isso. Não precisa dar essa ênfase. Não precisa dar esse destaque. Ele não contradiz a Bíblia. O profeta não inventa novas doutrinas. Ele não inventa novas situações. Mas ele prega a palavra de Deus. Ele prega a palavra do Senhor. Ele é um servo. Ele profetiza para ajudar outras pessoas. Levar as pessoas ao entendimento. Levar as pessoas a uma mudança de vida. A uma mudança diante da presença do Senhor. Portanto, nós queremos nesta noite dizer para você o seguinte: olhe para os acontecimentos, olhe para a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus em seu coração. Observe se as profecias dessas pessoas se cumprem, se profetiza sobre o futuro, o que é que vai acontecer. Mas observe se essas pessoas, elas têm uma vida com o Senhor. Se essas pessoas não estão comercializando a bênção. Nós precisamos entender a palavra de Deus a cada instante, a cada momento. Nos últimos dias nós estamos
vivendo tempos difíceis. E na Bíblia a profecia é uma revelação que serve para ensinar sobre Deus, sobre o seu relacionamento com a humanidade, confrontar, expor o pecado, chamar o povo ao arrependimento, alertar sobre os perigos que estão acontecendo, guiar as pessoas para o verdadeiro caminho, prever sim acontecimentos futuros, mas como uma mensagem que sai diretamente do coração de Deus para o coração da pessoa. Portanto, tenhamos muito cuidado sobre os momentos atuais. Precisamos examinar o contexto bíblico, ver se a profecia se cumpriu, aplicar aquilo para a nossa vida diária, para que nós possamos ter uma mudança com o Senhor. Portanto, queridos, há profetas hoje, há pessoas usadas por Deus, há pessoas sérias, mas nós estamos vivendo os últimos momentos. Precisamos ter cuidado e nos entregarmos ao Senhor, obedecer a sua palavra. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, não podemos aceitar. E outra, uma pessoa que prega a palavra de Deus deve ser uma pessoa preparada. Deve ser uma pessoa que tenha base bíblica, que tenha conhecimento bíblico, que prepare-se cada dia, que prepare-se a cada instante, para que Deus possa usar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E terminando aqui, eu quero agradecer a você que participou, a você que compartilhou, e pedir a Deus a bênção dele sobre nós, sobre as nossas vidas, e que nós possamos entender o que Deus fala conosco. Um grande abraço, com muito carinho.